Fala tropa, beleza? Hoje para vocês aí, né, que estão acompanhando o vídeo, vai dicas de como trocar de maneira segura um FPC, né? Parece uma coisa simples, parece uma coisa besta, mas tem muito técnico que se atrapalha numa simples troca de FPC. Isso porque não faz de maneira correta, né? Não se atenta aos mínimos detalhes, e aí quem não se atenta aos mínimos detalhes depois paga o parto de gerar outras falhas, tá? Tô com uma placa de um XS Max, tá? Um FPC do conector de carga, né, do conector da dock de carga, e aí vocês notam que tá todo estragado o conector, né? Primeira coisa que você vai fazer quando troca um FPC, se certificar do que tem em volta, se certificar do que tem embaixo do FPC, tá? No caso aqui do XS Max, em volta eu tenho vários componentes resinados, então essa resina é indicado que você tire primeiro essa resina. E embaixo da placa tem o quê? Para você saber qual temperatura que você deve usar. Porque se tiver, por exemplo, uma PMU lógica, a PMU lógica embaixo, ela não aceita temperaturas altas. Se tiver um Yang, se tiver um indutor, se tiver até a mesma própria CPU, dependendo da temperatura que você for usar, você tem que ter um pouquinho mais de cautela, tá? Então, o primeiro ponto que quando você for trabalhar no FPC é certificar o que tem em volta e certificar o que tem embaixo, tá? Então, já que a gente já sabe o que é que tem em volta e o que é que tem embaixo, vamos lá fazer o dever de casa. Primeiro passo, vamos tentar tirar a resina que está aí em volta de uma maneira segura, tá? Eu utilizo aqui na minha estação, eu estou usando aqui a TR 1300, 260 de temperatura e 20 de vazão. Uma vez que a sua estação ela não é igual à minha TR, né? Se ela for uma 861, se ela for uma Sugon, se ela for a 881, e aí você tem que se adaptar à sua estação, ao seu clima, ao seu laboratório, tá? Então primeiro eu vou tirar a resina, tá? Então vou pré-aquecer aqui em cima do FPC, eu pré-aqueço aqui uns 30 a 40 segundos. Pré-aqueço para que a resina já fique um pouquinho mais flácida. E aí eu vou levemente começar a retirar a resina. Pronto. Limpar bacana, agora sim, ó. Agora para retirar o FPC, tá? Vou deixar aqui em um ângulo bacana. Para retirar o FPC, o que é que eu faço? Aplico o fluxo. Aplico o fluxo. Vou mudar a temperatura, vou trabalhar com a temperatura agora média, tá? 340 por 30 e venho justamente com estação e ferro de solda regulado aí 380 a 400 graus, tá? E também tem que ver qual ferro de solda que você está usando. Vou aplicar aqui com o canhão em cima do FPC e aos poucos eu venho com ferro, ó, amolecendo o meu FPC. Poderia fazer isso sem retirar a resina? Poderia. Só que eu gosto de trabalhar com segurança, como eu falei para vocês, tá? Dessa forma a gente não dá tanto calor com a estação, não colocando em risco quem está embaixo. Dessa forma a gente já tirou a resina, então não tem risco de soltar nada. E dessa forma quem ganha é você e o cliente, que certamente vai fazer um serviço bem seguro e não vai ter danos nenhum na sua placa. Então tá aí o FPC já tirado, tá? O primeiro processo já foi feito. Agora você vai nivelar os bols de maneira bem simples e segura. De um lado já foi. Do outro lado também. Pronto. Você já fez
A primeira etapa. Primeira etapa concluída com sucesso. Remoção do FPC, tá? De forma segura, limpa, organizada, tá? Agora o que é que você vai fazer? A segunda etapa, que é a conexão de um novo FPC. Para isso, a gente tem que deixar esses pads aí alto, senão o FPC ele fica frouxo. Você conecta o FPC, mas na hora que for encaixar a dock, ele fica frouxo e aí certamente o FPC não vai ficar bem conectado e você vai ter possivelmente problemas de carga, tá? Então como é que eu faço para subir esses pads, tá? Eu vou colocar um pouquinho de fluxo aqui. Tem várias maneiras que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer com indutor, eu gosto de fazer um por um com ferro de solda, eu gosto de fazer espalhando solda. Eu vou tentar fazer aqui de uma maneira que talvez ajude vocês um pouco mais, principalmente quem está começando, tá? Vou pegar um indutor aqui, ó, e coloquei um indutor. Note que o indutor dá certinho no espaço de uma ponta a outra. Só que esse indutor ele está sem solda, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou estanhar a ponta desse indutor e vou deixar ele com solda aí suficiente para essa solda a gente ir deixando lá nos pads quando for passando no indutor, tá? Então, vou pegar o meu ferro de solda, vou tentar estanhar aqui essa ponta e a outra. Deixar mais um pouquinho de solda. Não tem problema se você deixar o seu indutor com as pontas aqui altas, tá, gente? É pra ficar alta mesmo, tá? Essa solda ela vai ser despejada lá nos pads, tá? Então, beleza, você já deixou aqui o seu indutor com a solda alta. Tá aí o seu indutor. Agora a mesma temperatura que você usou lá, você vai justamente usar aqui. Vou botar um pouquinho de fluxo aqui no indutor para ele não acabar voando. E agora você vai ajustar a temperatura em cima do indutor, tá? Mesma temperatura que a gente usou lá para tirar o FPC. Vou colocar aqui agora em cima do indutor, tá? Temperatura qual foi? 340 de temperatura por 30 de vazão. Então aqui agora você vai começar a aplicar em cima do indutor e você vai ligeiramente caminhando com o indutor. Opa! Deixa eu pegar outro indutor aqui. E aí, filhão, tudo certo? Pronto, coloquei aqui outro indutor. Vamos ver agora se dá certo. Vou tentar aumentar um pouquinho a temperatura, tá, gente? Vou colocar 360 e vou diminuir para 20 de vazão, para não aquecer, não ter tanto vento aqui para o indutor não perder de novo, tá? Vou esperar que ele entrar em fusão. Ela está entrando em fusão. Agora sim, ó. Deslizando. Prontinho. Subiu lá os pads, tá?
Vou fazer pela segunda vez, vou colocar mais solda no indutor. E vou fazer de uma segunda vez para subir mais ainda os pads, tá? Agora já vou fazer de forma diferente. Vou espalhar um pouquinho de solda lá dentro do FPC. Tá? E vou subir aqui um pouquinho mais de solda também no indutor. Prontinho. E agora vamos tentar pegar essa solda que vai ser espalhada aqui no FPC e levantar mais ainda os pads. Os pads tem que ficar alto, tá, gente? Principalmente se for um FPC grande. Prontinho, agora os pads subiu bem legal. Tá? Então fiz duas vezes o processo. Subi a primeira vez com o indutor. Gente, isso aqui pode fazer de outras formas, tá? Pode fazer um por vez com ferro de solda também, que eu gosto de fazer com ferro de solda, com a ponta fina. Pode fazer dessa forma. Pode fazer com estanho, tá? Vê como é que ficou aqui. E aí a altura do pad é o que é o mais importante, ó. A altura do pad tá legal, a altura do pad tá alta. Então aqui agora a gente vai procurar uma placa, rapidinho, de XS ou de XS Max. Vamos tentar tirar esse FPC da dock aí. Achei um aqui. Agora a gente vai remover um conector bom. Uma placa sucata. A temperatura que eu vou usar aqui 350 na TR, tá? Por 30 de vazão, para não acabar derretendo o FPC. Aplico o fluxo aqui. Dou o calor agora nessa direção aqui, o meu canhão tá para fora. Tá? Eu mudo agora o ângulo de calor. Nunca com calor em cima do FPC. Sempre na lateral. Já começou a entrar em fusão. Na hora que entra em fusão é a hora que você tem que ter mais cautela possível. Porque se você forçar o FPC e ele não estiver entrando em fusão por completo, aí você quebra ele. Aqui já está entrando em fusão numa ponta, e você vai ter que colocar outra ponta também para entrar em fusão. Ele tem que entrar em fusão por completo. Fusão aqui. Você já dá meio que um refluo nele para ele sair uniforme. Saiu aqui, tá aqui do lado. Agora vamos fazer a solda. A solda você tenta aplicar um pouquinho de fluxo, tá? Não tenta colocar tanto fluxo. Posiciona o FPC. Essa solda aqui a gente vai tentar fazer de 3 a 4 vezes. Eu vou explicar o porquê. Posiciona ele no ângulo correto, para que na hora que você coloque ele para entrar em fusão, ele faça igual integrado. Ele puxa a solda, colocando os pads uniforme. Então tá aqui, posicionei ele no ângulo certo. Agora na hora de soldar, eu vou usar uma temperatura um pouquinho maior, com a vazão menor. Eu vou usar 360 por 30. Do mesmo ângulo que eu tirei o FPC. TR hoje tá no speed, viu? Tomou energético hoje, o bicho tá violento. Um pouquinho mais de fluxo. Isso aqui serve para quem usa a Atem, né? Que é quase próxima também da TR.
A vazão é muito forte. Tá começando a entrar em fusão. Ele tem que puxar o FPC igual o integrado. Já segurei de um lado, agora sim eu aumento um pouquinho a vazão para não fazer o que fez restante, né? Voar o FPC. Pronto, o FPC está soldado. Note que o FPC está soldado. Só que, olha o que acontece. Vou mexer aqui em volta do FPC, ó. E lá dentro não pode mexer. Tá? Estou mexendo aqui. E aqui dentro não está mexendo. Só que, se eu for empurrar aqui no meio do FPC, ó, você nota que ele está solto. Tá? Isso acontece porque o FPC ele é grande e também os pads não ficou do tamanho que deveria ficar. Mas calma que isso aqui agora é resolvido. Como é que você vai resolver isso aqui agora? Ele já soldou, que é o que importa, está todo mundo uniforme. Você vai pegar, ó, ou um bisturi ou uma pinça que tenha o fundo boleado, que não seja pontudo, e vai pressionar no meio do FPC. Vai segurar ele para ele baixar, e aí quando entrar em fusão, ele vai ficar prenso, vai ficar preso como tem que ser e vai ficar seguro. Prende no meio do FPC. Você faz isso de um lado. E depois você faz do outro. Tá na ponta. Prontinho. Agora vamos limpar e vamos ver se realmente ficou tudo ok. Como tem que ser. Vamos ver agora se está mexendo lá dentro. Não tem nada mexendo lá dentro. Vamos ver se está ainda frouxo no meio. No meio agora está seguro. Estou pressionando aqui, está seguro. Como tem que ser. Vamos ver com o multímetro se tem contato aqui, está dando valor. Aqui eu tenho um valor, 700, GND, 600, 600, 400. Então aqui ficou tudo conectado, tudo está dando valor. Aqui também tudo conectado, tudo dando valor. Então tá aí um FPC trocado, tá, de um XS Max, sem abrir a placa, de uma forma segura, respeitando temperatura, limpeza, padrão, como tem que ser. Chegar na sua assistência aí um FPC, espero ter ajudado vocês aí, tanto na limpeza como na solda, tá? E na conexão de uma troca de FPC de forma segura, tá? Respeitando aí os padrões técnicos, como tem que ser, beleza?